pesquisas de traição, elas não são muito confiáveis, porque não tem como, né? Tipo, Saber se tá falando ou não a mas o verdade. número é alto, sabe? É. Para cada 10 pessoas, 8 traem. Então, assim, é mais comum do que todo mundo hoje já vê, né? Que é comum. Sim. E eu vejo o seguinte: na nossa relação houve esse episódio, como superar essa traição, né? Como vocês confiam hoje, mesmo tendo passado por isso? É justamente esse ponto. O que nos levou àquele resultado foi uma mentalidade da qual a gente transformou e já não há mais conexão. Então, Entendi. quem nós somos Tem hoje nada a ver. não tem nada a ver com quem nós éramos quando passamos por aquele resultado, né? E esse é o ponto, é a gente poder, no lugar do chicote, né, da condenação, nós olharmos com mais compaixão para nós mesmos e pensar, cara, errei, e o que melhor eu posso fazer agora? É isso que eu falo para as minhas alunas, Caramba. errei, e o que melhor eu posso fazer agora? E assim eu vou me lapidando, assim eu vou me moldando. E eu chego, né? Dizem que maturidade, sim, tem a ver muito com idade, mas não só com É. isso, né? Como te disse, já tem de mulheres de 57 anos. Então o que que acontece? Tu passar uma vida só se culpando os outros, você não tá se desenvolvendo, não tá amadurecendo. Então você vai ter seus 60 anos com a sua mentalidade e sua idade emocional de 14, 15, certo? Então, assim, como que eu, com 30 anos, consigo ajudar pessoas com 50 anos? Porque eu fiz ali, Nossa. desses últimos 10, 8 anos da minha vida, Nossa. transformei tudo que não estava de acordo com aquilo que eu queria ser. Eu comecei a visualizar, eu quero ser uma pessoa íntegra. Eu lembro que eu mentia demais, Du, eu mentia demais. Por quê? Porque Mas eu pra tinha, si ou pra pra todos? todo mundo, eu me mentia tanto que eu já nem sabia mais o que que era verdade. É, Caralho, tira tudo é. da minha frente aqui que eu Por tô. quê? Por que que eu fazia isso? Porque errar é feio. Não pode É. errar. Olha lá que bonitinha aquela outra criança, você é feia. Então eu fui sendo limitada à ideia de que eu não Já posso começando lá errar. atrás, tá falando? Total, total. Aí o que aconteceu? Eu fui crescendo e fui pensando, não, se eu falar aqui, a pessoa não vai me entender. Então, dentro da minha mente, eu não mentia pra te fazer mal, mas eu mentia porque eu pensava, eu não fiz por mal, eu não fiz por mal, mas se eu falar, ele não vai entender. Isso. Então, eu vou esconder ou eu vou mentir. Aí, o que que eu fiz pra parar de mentir? Eu comecei a corrigir pequenas mentiras que não eram tão desconfortáveis de assumir. Aí, quando eu fazia fotografia, às vezes eu ia pra Porto Alegre, eu morava numa cidade do interior, levava 1 hora até lá. Aí, certo dia, eu fui e arranhei o carro. E o carro era dele. Aí eu cheguei e eu já tinha criado na minha mente o seguinte: se ele perguntar, eu vou dizer que eu não sei e que provavelmente alguém arranhou Enquanto tava parado, É. estacionado, né? E foi exatamente isso que eu fiz. No outro dia, eu cheguei pra ele e disse assim: sabe o arranhão do carro? Na verdade, fui eu. Então eu comecei a falar a verdade em pequenas situações pra começar em algum e revelando, entendeu? Não deixei mais passar Então, por muito tempo você falava várias mentiras? várias mentiras. Até pra. Várias mentiras. Óbvio. Ó, coisas ali que não. E aí eu comecei a. Quanto mais você. Autoconhecimento, cara, não é livro. Não, autoconhecimento é se Caralho. observar e começar a ver, cara, isso aqui não tá congruente. Olha só, vou te trazer um caso de uma aluna específico. Por favor. Tô Ela gostando estava disso. insegura, tá? Era super insegura. E aí, a gente tinha um grupo, a gente tem um grupo onde eu interajo com as minhas alunas. Minhas alunas compram o meu curso e entram nesse grupo, a gente interage, porque eu gosto dessa proximidade. E aí, ela mandou uma urgência, tipo, ela foi na casa do namorado, o namorado foi trabalhar e ela começou a revirar o quarto dele buscando alguma coisa. E aí, eles tinham falado sobre grana um tempo atrás e ele disse que não tinha, tava mal de dinheiro. E ela achou dinheiro. E ela começou a alucinar porque que ele mentiu que não tinha dinheiro, e já foi para ideias de traição, já foi dar um Google perguntar pro Google por que o cara esconde dinheiro. Aí o Google já trouxe várias paradas assim e tal. E aí eu instruí ela a parar e se posicionar com ele, conversar a respeito, mas não naquele momento. Tô resumindo aqui. Sim. Só que sabe o que que ela disse? Não, mas se eu falar pra ele que eu não vou falar pra ele que eu fui vasculhar as coisas dele. Eu vou falar pra ele que eu tava aqui limpando, organizando e encontrei. Aí eu disse: tu queres a verdade dele, mas falando uma mentira? Nossa.
Tá entendendo? Então, assim, é foda ser minha aluna, entende? Minhas alunas são foda. Porque eu sou imparcial, entende, cara? Você quer trabalhar, você quer ter união, tem que ter verdade. Tem que ter, sabe? Só que, lógico, é uma construção, é aos poucos, sabe? É um processo. Mas é entender que, cara, uma relação de verdadeira união é onde você não tem mais vergonha de olhar pro outro e dizer, cara, o que passou agora aqui na minha cabeça, sabe? Eu já cheguei a dizer pro meu parceiro, olha, chorando, eu disse pra ele, eu tô com inveja de ti. Saca? Então, assim, só que lógico, tô falando aqui aleatório, tudo momentâneo, cabia no momento, né? Sim. Só que lógico que ele ficou tipo assim, inveja, aí eu conseguia trazer toda a explicação, porque existe um sistema, olha só, nossa mente ela funciona o seguinte, ela automatiza as ideias. Então pensa o seguinte, se ela não automatizar, você acorda todo dia, tem que pensar o que você vai fazer, vou escovar o dente ou não. Então ela automatiza. E a minha mentalidade era essa, era tipo assim, era sempre me culpando pelos meus erros, então eu escondia meus erros. Se eu me culpo pelos meus erros, eu escondo. Caralho, o que você tá falando é muito bom, esse lance de automatizar. Por isso, quando a gente fala que a pessoa tá vivendo no automático, é isso, ela não tá nem dando conta do que tá. Porque automaticamente, a nossa mente automatiza as coisas. Total. Naturalmente, na verdade. Total. Só que cada um vai automatizar aquilo que é a sua realidade. Conforme o seu... O que é bom pra você. Conforme o seu ambiente, Caralho, tá? é Então, eu verdade. cresci num ambiente onde eu recebi muitos valores importantíssimos, mas eu também recebi essas ideias de não ter... coragem de falar a verdade, mentir uma coisinha que ali, uma mentira, sabe? Então, assim, pra não desagradar, sabe? Então, muitas alunas, por exemplo, ai, ele tá mentindo pra mim. Eu disse, tá, beleza, e como é que tu trata ele diante de uma coisa que ele fez e que você não gostou? Ai, eu xingo, eu brigo, beleza, então, se ele tá mentindo é algo que ele acha que você vai brigar, e eu faço mentoria também com os parceiros das minhas alunas, e eles dizem, é isso aí, eu não tô passando a mão na cabeça de ninguém, mas eu tô fazendo elas entenderem de uma visão imparcial. Entende? Sim. Não é ele mentindo pra mim. Pode ser, e aí eu tenho que rever a minha decisão desse relacionamento, né? Se eu estou sendo 100% ali ok e o cara tá com problemas, eu preciso rever minha decisão. Mas a grande maioria das vezes a gente se complementa. Então ele mente porque tem medo de como você vai tratá-lo e você é aquela que justamente bate o pau, senta quando fala alguma coisa que desagrada. Por isso tem gente que trai mente. Que é porque não vai ser compreendido, bebezinho. Eu também acho. Essa é a verdadeira resposta. Sabe uma teoria que eu tenho sobre a traição? Olha o que eu falo sobre a traição. Eu acho que se as pessoas... Eu acho que se a traição ela fosse privada, vamos dizer assim, ninguém ficasse sabendo, mais pessoas perdoariam. Porque muitas pessoas não perdoam mais por conta do julgamento... do que ela vai ser julgada por perdoar o corno manso, vamos dizer assim, do que porque realmente ela... No fundo, eu acho que se ela conversar, não tô falando que deve se perdoar, eu nem tenho uma parada 100% formada, né? Eu tenho uma visão sobre isso, na real, que eu acho que muitas pessoas, se fosse algo privado, perdoaria. Tá, bora lá. Existe uma diferença entre perdoar e fazer as pazes, tá? O perdão, eu já tive alunas de 8 anos sem conseguir perdoar, porque muitos dizem, você tem que perdoar, mas a pessoa não sabe como. Como eu já perdoei e me perdoei, passei pelo processo, eu entendo que o perdão ele é uma ferramenta de correção. Parte do princípio de aceitar o problema, isso tá acontecendo, porque a resistência te faz remoer o problema, saca? Então eu aceito, agora ao invés de culpar, eu vou começar a compreender essa parada. O que aconteceu? Eu vou olhar de cima, eu costumo fazer esse exercício. Eu, a pessoa, e aí eu saio de mim e olho de cima. Eu chamo isso de exercício de terceira pessoa. Quando eu olho de cima, eu vejo o que aconteceu de ambos os lados. Eu não tô buscando culpados, eu tô buscando solução. Tá? Aí quando eu entendo que tem soluções aqui, aí eu vou para as condições. Aí eu vejo assim, tá, existem soluções, eu tenho condições. Faz sentido pra mim fazer as pazes com essa pessoa além de perdoá-la? Por quê? Quais são as minhas... Porque as pessoas dizem assim, ó... Hoje mesmo eu recebi na caixinha. Fui traída, quero perdoar, mas não consigo, tá? Mas quero perdoar. Ela quer perdoar, tá? Mas veja bem, não sabe a diferença entre perdão e fazer as pazes. O perdão, ele é um processo e ele é uma correção. Por isso é um processo. Não é uma escolha. Te perdoei. Eu posso dizer isso, mas eu tenho que fazer isso diariamente. Eu tenho que corrigir o meu pensamento, eu tenho que ressignificá-lo. E
Além disso, eu tenho que entender, para fazer as pazes numa relação que houve traição, eu preciso entender quais são, olhando de cima, quais são os pontos que eu percebi de melhoria que possivelmente nos levaram a esse resultado. Entendi. Então, assim, poxa, eu acho que a gente se perdeu aqui. Eu acho que eu passei a ser assim, eu acho que ele passou a ser assado, eu acho que pra gente recomeçar, porque quando há uma traição tem que recomeçar. É como se eu fizesse um restart. E nesse restart eu tenho que entender o que tem que melhorar para que eu sinta confiança de que nós vamos ter uma conversa madura. Eu vou dar ao outro a oportunidade. Se eu quero fazer, eu sinto assim, tá, eu quero fazer as pazes. Essas são as condições. Eu fico de frente pro outro, trago as condições e digo a ele, você quer? Porque agora é a hora de dizer sim ou não. Se você não quer, beleza. Entende? Eu vou lidar com o desafio da separação, mas eu preciso que você queira. E a gente tem que fazer isso específico. Quando os dois dizem quero, estão dispostos a fazer e começam a fazer, isso vai trazendo um pouco mais de confiança, porque eles estão juntos fazendo o movimento. E isso é o perdão. Perdão é ferramenta de correção, tá? E para fazer as pazes, eu preciso ter motivos. Então, assim, por que eu vou me esforçar ao lado dessa pessoa para superar essa dor? Quais são os meus motivos? E aí eu olho pro que tem de bom, saca? Porque a pessoa, ela quer perdoar, mas ela diz perdoa, o problema tá na cabeça, ela alimenta, remói e não tá sendo feito nada, não tem clareza. Então, nem sabe o que é que essa pessoa... Então são esses dois pontos. Eu posso perdoar. O que seria o perdão sem fazer as pazes? Eu não consigo superar isso ao seu lado, ou já não faz mais sentido pra mim. Sim. Eu escolho te perdoar. E agora eu vou trabalhar no meu dia a dia longe de você, porque a gente se separa a partir daqui. Eu vou trabalhar a minha parte, entender os pensamentos que vêm na minha cabeça para ressignificar, entender que ele não fez isso comigo. Quem traiu fez isso consigo mesmo. Sim. Porque traiu a sua própria honra, traiu a sua própria honestidade, entendeu? Traiu a sua própria integridade. Isso é parte da outra pessoa. Agora, o que cabe a mim é o que de mim complementou esse resultado. Será que eu me anulei? Será que eu deixei de ver sinais? Será que eu criei essa relação através de uma carência, de uma dependência? Qual parte minha eu posso desenvolver para que eu me sinta de novo confiante e merecedora de uma outra situação no meu relacionamento diferente dessa? Nossa!